Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ingrid, para quem não me conhece. A gente está trabalhando geometria espacial agora. Então, quase no final de geometria espacial, falta cone, que é o que a gente vai ver hoje, e esfera, tudo bem? Então, só para retomar o que eu sempre digo, na descrição do vídeo, vocês vão ter um link que vai direcionar vocês para o Drive, e lá vocês vão ter o material de geometria plana, vocês vão ter lista de exercício também, de geometria plana e de espacial até a aula de hoje. E daí eu vou atualizando conforme formos tendo as aulas. Então vamos lá. Vamos trabalhar cone hoje. Tudo bem, a gente viu cilindro já. E vamos trabalhar algumas diferenças, algumas caracterizações dos cones, tudo bem? Cálculos e etc. Então vamos lá. Aqui a gente tem um cone, para vocês verem como que é a figura. Tudo bem? Então, o que acontece com o cone? Diferentemente do cilindro, o cone tem apenas uma base circular. O cilindro tem duas, certo? Então, o cone ele é composto por uma base circular e um vértice externo a essa base. Então, o que isso significa? Aqui a gente tem a base e aqui a gente tem um vértice, tudo bem? O plano da base não contém o vértice, certo? Então, é isso que forma o cone. Tudo bem? É essa ligação aqui entre a base circular e o vértice externo. Diferentemente do cilindro, que é composto por duas bases circulares, tudo bem? Então, cuidado na hora de fazer exercício para não confundir o que é o que. O cone, ele é o chapeuzinho da festa infantil, certo? O cilindro, ele é a garrafa e etc. Então, cuidado, o cilindro tem duas bases, o cone tem apenas uma. Então, feito isso, aqui a gente vai trabalhar algumas partes do cone, o nome de algumas partes do cone, tudo bem? Então, aqui a gente tem o eixo, a gente também tinha o eixo lá no cilindro. Aqui a gente tem a altura, a gente tem a geratriz e a gente tem o raio, tudo bem? Nesse caso, o eixo e a altura, eles são equivalentes, é a mesma coisa. E por quê? Porque a gente está trabalhando com cone reto. A partir do momento que a gente trabalha com cone oblíquo, isso muda, tudo bem? O eixo e a altura não vão mais ser a mesma coisa. Então, a gente vai ver aqui um cone oblíquo, em que eu tenho o eixo, o raio e a geratriz normalmente, só que a minha altura, aqui, eu posso traçar por dentro? Posso, mas eu vou deixar por fora porque é mais visual, tudo bem? Então, aqui a gente tem a altura, ela está formando um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus. Aqui com o meu vértice, né, porque eu puxei essa retinha aqui, saindo do vértice, mas é como se ela estivesse saindo do vértice até a base, com ângulo de 90 graus, que é o que a gente espera da altura, tudo bem? Então, quando eu tenho um cone reto, o meu eixo é equivalente à minha altura. Quando eu tenho um cone oblíquo, isso não acontece, eles são diferentes, tudo bem? Então, aqui a gente tem um cone, aqui eu vou trabalhar com cone reto, tudo bem? É raro aparecer um cone oblíquo nos vestibulares, então vamos trabalhar sempre com o cone reto. Aqui eu tenho um cone reto, o eixo, que é a mesma coisa que a altura, a geratriz e o raio. E agora o que vai acontecer? Tracei não, é como se eu tivesse pintado, né? Essa parte aqui determinada pelas retas. Pintei e formei um triângulo retângulo. Vocês lembram que o cilindro, ele era formado tanto quando a gente translada, né, o círculo que forma a sua base, tanto pela rotação de um retângulo em seu eixo, certo? Então, o cilindro, ele era formado pela rotação do retângulo. O cone, ele vai ser formado pela rotação do triângulo retângulo, tudo bem? Então, aqui a gente tem que a rotação do triângulo forma um cone, certo? Então, se eu pego aqui um triângulo e vou rodando ele, eu tô formando um cone. Porque eu tenho esse raio aqui, né, que é a base do meu triângulo, ele vai formar esse círculo que a gente precisa na base. Essa parte aqui que é cortada, né, do triângulo, como se eu tivesse pego um quadrado e cortado ele no meio, ela vai ser responsável por formar esse biquinho aqui do cone, tudo bem? Então, enquanto o cilindro é a rotação do retângulo, o cone é a rotação do triângulo, certo? Então, aqui eu tenho um esquema para vocês, para ficar mais fácil. Rotação de um triângulo retângulo forma um cone reto, porque lembra de novo, o
cone reto é quando eu tenho um ângulo de 90 graus, né? O eixo forma o ângulo de 90 graus com a base. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho sim um eixo de 90 graus. Isso leva à formação de um cone reto. Quando eu tenho um cone reto, a minha geratriz, que é isso daqui, ela é calculada por Pitágoras. O que é Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado, tudo bem? Então, aqui nesse caso, seria geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Tudo isso porque a gente está trabalhando, no fundo, né, a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, certo? Então, a geratriz, ela é calculada por Pitágoras. Caso ele dê a geratriz e o raio, tem como você calcular a altura. Caso ele dê a altura e a geratriz, tem como você calcular o raio. Vai depender do que ele quer e do que ele te dá, certo? Lembrem-se que isso é para cone reto. Tem como vocês calcularem a geratriz de um cone oblíquo, por exemplo? Tem. Só que eles vão ter que dar para vocês alguns valores lá, mas tem como. É só vocês enxergarem esse triângulo retângulo, tudo bem? Que no caso do cone oblíquo, ele vai estar por fora. Ele vai estar aqui. Aqui eu tenho a formação de um triângulo retângulo, porque eu tenho uma altura aqui, né, determinando esse ângulo de 90 graus. Então, caso ele dê a altura, dê a geratriz e quer saber esse valor aqui, dá pra você fazer, ele vai te dar as informações que você precisa para achar o que ele quer, tudo bem? Mas normalmente ele vai trabalhar com cone reto mesmo. Então, isso daqui a gente já viu. Aqui a gente vai falar sobre o cone equilátero. O que é o cone equilátero? Aqui eu tenho a formação de um triângulo retângulo e aqui eu tenho a formação de outro triângulo retângulo. Se esses dois triângulos retângulos formam um triângulo equilátero, eu tenho a formação de um cone equilátero. Então, o que é? Lembra que quando a gente estava trabalhando o cilindro, se eu não me engano, eu expliquei o que era seção meridiana, certo? É quando a gente corta na vertical a nossa figura espacial. Cortei aqui na vertical o meu cone. Ele vai formar um triângulo, certo? Lembra que no cilindro eu formava um retângulo. No cone eu vou formar um triângulo. Se esse triângulo formado pela seção meridiana for um triângulo equilátero, o meu cone é equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que todos os lados são iguais. Então, se esse lado for igual a esse e for igual a esse, eu tenho um cone equilátero. Tudo bem? Agora, vamos trabalhar a planificação do nosso cone e a área. Aqui é um pouco, não sei se complexo, mas precisa de um pouco de atenção, porque é fácil se perder, tudo bem? Então, prestem atenção. Aqui a gente tem a planificação do cone. Exatamente isso, tudo bem? Eu abri um cone, eu fiquei com essa base circular e eu fiquei com esse setor circular aqui, né? Porque lembra que no círculo, a gente tem o círculo inteiro e a gente tem uma parte de um círculo, certo? Então, é com isso que a gente monta o cone. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a geratriz do nosso cone. Aqui a gente tem o raio da base. Aqui a gente tem o comprimento. Já explico o porquê disso daqui. Peraí. Aqui a gente tem o comprimento do setor. Tudo bem? E aqui a gente tem o ângulo que o forma. Aqui a gente tem o raio do setor, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se falta... Não. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Eu vou pegar esse círculo, que é a base, certo? E eu penso no cone montado. Quando o meu cone tá montado, toda essa parte aqui, ela tá contida no meu círculo, na minha base, tudo bem? Se eu pego essa base para calcular o comprimento dela, o comprimento dessa circunferência, eu vou ter que 2πr. Vamos trabalhar com R e R que é mais fácil, tudo bem? Então, o comprimento dessa base é 2πr. Se isso daqui está completamente contido na minha base, isso daqui também é 2πr, certo? Só que, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos analisar todas essas proporções que a gente tem aqui. Se eu tivesse esse círculo inteiro, esse círculo completo, eu teria que o comprimento dele ia valer 2πr, porque a gente tem esse raio aqui, certo?
O comprimento da circunferência é medido por 2πr. Então, se eu tivesse 360 graus, eu teria que o comprimento desta circunferência aqui seria 2πr. Mas eu não tenho 360 graus, eu tenho alfa. Então, alfa tá para 2πr, que é o comprimento de circunferência da minha base. Tudo bem? Então, é um pouco confuso? Talvez. Mas faz sentido, então vamos com calma. Se eu tivesse 360 graus, uma circunferência inteira, eu teria 2πr. Mas como eu só tenho alfa, alfa tá vendo 2πr. Tudo bem? Então, joga aqui na proporção. 360 graus tá para alfa, assim como 2πr tá para 2πr. Se eu tivesse a minha circunferência completa aqui, eu teria que a área dela vale πr², certo? Só que eu quero a área do setor. Eu quero isto daqui. Eu quero a área determinada por alfa. Então, vamos jogar nessa proporção também. Tudo bem? E agora a gente vai achar a área do setor. Então, vamos lá. O que vai acontecer? A área do setor é igual à área lateral do meu cone, certo? A lateral do meu cone é exatamente isso. E ela é dada por R'Πg. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar a caneta aqui. Ó, eu vou tirar isso daqui. Todo mundo, espero que vocês tenham entendido isso daqui, porque é de 360 para alfa. Então, vamos tirar isso aqui e vamos trabalhar só com esta parte aqui, que é o que interessa. Eita, que é o que interessa pra gente, tudo bem? Aqui, 2πr tá para 2πr, assim como πr² tá para área do setor, que é o que eu quero. Aqui eu já posso cortar, certo? 2π, 2π, posso cortar. Aqui eu também vou cortar. O que eu fiz aqui? Aqui é um R. Aqui é como se eu tivesse dois R's. Então, eu estaria R1, para dar R². Eu cortar esse quadrado é como se eu estivesse cortando um R com este R aqui. Tudo bem? Então, vai ficar para mim que a área do setor é igual a πr vezes R. Só que o meu R é equivalente à minha geratriz. Lembra da geratriz lá na figura, nas figuras iniciais que eu mostrei para vocês? Então, o meu R é equivalente à minha geratriz. Então, eu posso afirmar que a área lateral do meu cone é dada por πr, que é o raio da base, vezes a geratriz, que também é o R desse setor aqui, da circunferência maior, que está sendo apresentada só como setor. Tudo bem? Então, é isso. A área lateral é dada pelo raio da base, vezes π, vezes a geratriz. Certo? Caso vocês esqueçam na hora, façam essa relação aqui. Demora um pouco, mas talvez seja melhor do que decorar. Não sei, eu sempre fico meio receosa em falar o que é melhor, porque no fundo cada um sabe o que é melhor pra si, né? Então, às vezes você tem mais facilidade com demonstrar na hora, só que demora um pouco mais, né? E no Enem a gente não tem muito tempo. Então, vai, não sei. Testem. Façam simulados e testem o que é melhor pra vocês. Mas conforme você vai fazendo muito exercício, você vai decorando as fórmulas meio que inconscientemente. Então é isso, vamos lá. Então a gente achou a área do setor, que é a área lateral. Π, raio da base, vezes a geratriz. A área da base é a área do círculo normal, πr, né, que a gente tá trabalhando com R em R, πr², isso a gente já viu em geometria plana. E a área total vai ser a soma da área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser dada por πr'g, que é a geratriz, mais πr ao quadrado. Talvez em alguns materiais vocês achem uma fórmula para essa área total diferente do que eu coloquei aqui. Por que isso pode acontecer? Porque dá pra gente colocar em evidência, mas vai ficar um negócio bem feio. Talvez mais fácil? Talvez. Mas fica um negócio bem feio. Vai ficar tipo πr, você abre parênteses, vai ficar G mais R. Tudo bem? É só colocar em evidência o πr, que é comum para essas duas expressões aqui. Talvez vocês encontrem isso por aí, mas é a mesma coisa, certo? Agora vamos trabalhar o volume do cone. Sempre que a gente tem alguma figura que tem um bico, né, tipo um triângulo, um cone, a gente precisa dividir esse volume. Do mesmo jeito que a gente dividia a área do triângulo. Então, a área do triângulo era sempre dividida por 2.
O volume, né, de tudo que tem bico vai ser dividido também, e no caso do cone vai ser dividido por 3, tudo bem? Então, o que é a área do cone? O volume do cone. O volume do cone, ele é dado pela área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é πr². A altura, ou ele vai dar, ou vocês têm que achar, enfim. Vocês precisam da altura para achar o volume. Feito isso, vocês dividem tudo por 3. É praticamente a mesma coisa do cilindro, só que dividido por 3, porque tem esse bico aqui e não dá para você calcular na área do cone como se fosse uma área do cilindro, porque não é. Área não, nossa, tô falando área, muito área, né? Volume. Volume. Então, enquanto o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base a gente viu no slide anterior, mas é a área do círculo, tudo bem? Falei área, acho muitas vezes. Volume, gente. Volume. Vamos fazer um exercício aqui agora. Mackenzie. Esse exercício aqui a gente vai trabalhar cilindro e a gente vai trabalhar cone. Acho que trabalha cilindro, sim, trabalha. Vamos lá. No sólido da figura, ABCD é um quadrado de lado 2. E AE é igual a BE, que é igual a raiz de 10. O volume desse sólido é. Então, vamos lá. ABCD é um quadrado. Aqui eu tenho o lado 2. E aqui também, lado 2. AE é igual a BE. Então, aqui é igual aqui, que é igual a raiz de 10. Aí, aqui é o momento que vocês colocam na velocidade 2, né? Porque é difícil. O volume desse sólido é. Então, vamos lá. Vamos achar o volume do cilindro e depois a gente acha o volume do cone. Que é o que a gente está mais interessado hoje, né? Porque é o que a gente está vendo. Então, vamos lá. Se eu sei que o lado do quadrado é 2, eu sei que o diâmetro dessa base aqui do meu cilindro e da base do cone é 2. Se o diâmetro é 2, o raio é 1. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, aqui eu tenho 1, certo? Vou traçar um negócio, um centro aqui. Aqui é 1. Aqui é 1. O volume do cilindro, ele é dado por... Deixa eu colocar um cilindro aqui. O volume do cilindro, ele é dado por πr² demora, vezes a altura. Então, a gente vai ter que o volume do cilindro é igual a π 1 vezes 2, que é o raio vezes o raio quadrado, né? 1 quadrado é 1. 1 vezes 1 vezes 2. Então, a gente tem que o volume do cilindro é igual a 2π. E o volume do cone agora? Vamos lá. Volume. Ai, meu Deus do céu. Volume do cone. O volume do cone é dado por πr² vezes a altura dividido por 3. Olha o que ele fez aqui. A gente não tem altura. A gente tem a geratriz e a gente tem o raio. Então, vamos fazer Pitágoras aqui rapidinho, só pra gente achar a altura. Eu vou meio que cortar algumas etapas, mas qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários que eu explico, mas acho que todo mundo vai entender. Raiz de 10, deixa eu traçar aqui pra todo mundo ver. Aqui a gente tem a altura, certo? Ângulo de 90 graus, raiz de 10 é a hipotenusa. Raiz de 10 ao quadrado é 10, então 10, que é a hipotenusa ao quadrado, né? Isso é igual a 1 ao quadrado mais a altura ao quadrado. Tudo bem? Que é o que a gente quer. Joga 1 para a esquerda, vai ficar h ao quadrado é igual a 9. 10 menos 1. h é igual a 3. Pronto, achei minha altura. Então, sei que o volume do cone é dado por π r², que é 1 ao quadrado, vai dar 1. A altura, que é 3, sobre 3. Corto, porque tá multiplicando. Não cortem adição. Se tivesse π mais 3, eu não posso cortar esse 3 com o denominador, tudo bem? Só na multiplicação.
Então, π vezes 1 vezes 3, dividido por 3, aí eu posso dividir. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu sei que o volume do meu cone é π. E ele que é o volume do sólido, vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone, que vai ser 2π, mais π. Isso vai dar 3π, que é a letra E. Tudo bem? É isso, não é difícil. Lembrem das fórmulas, só isso. Geometria espacial, muita gente tem dificuldade de geometria espacial, talvez pela visualização, que alguns exercícios exigem. Tem gente que tem pela fórmula também, mas daí não tem o que fazer, né? Tem que decorar essas fórmulas. Decorem. É ruim falar, mandar decorar, né? É ruim decorar, mas não tem pra onde fugir, gente. Tem muitas técnicas pra decorar as coisas. Tem os flashcards, muito bom, fazendo propaganda aqui. Entrem no YouTube, vocês vão achar algumas dicas de flashcards. É muito bom para decorar fórmulas de física, fórmulas de matemática, algumas fórmulas de química também, coisa de biologia que vocês têm que decorar. Usem os flashcards, ajuda bastante. Eu uso, conheço pessoas que usam, pessoas que já estão na faculdade, faculdades boas, assim, difíceis, usam também. Então, se vocês têm dificuldade em decorar fórmulas de matemática, o flashcard é perfeito para vocês fazerem isso, tá bom? Tem coisa que tem que decorar para vocês ganharem agilidade na hora da prova. Qualquer coisa, me mandem mensagem pelo meu e-mail, pode mandar pelo Instagram do cursinho também, que a gente conversa sobre isso, tudo bem? Não é difícil, geometria espacial não é difícil, só precisa saber as fórmulas e ter um pouco de noção de figuras espaciais. Mas isso vocês só vão ter com exercício mesmo, daí não tem milagre, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários desse vídeo aqui. Façam os exercícios, vai ajudar vocês a entenderem melhor como funciona a geometria espacial. Qualquer dúvida pode mandar, não fiquem envergonhados nem nada. E é isso, gente. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e tchau!